Fala aí, gente. Muito bom dia. Bora pra mais um diazão massa. Bora tocar o terror. Hoje é um grande dia. Hoje é diferente. Hoje é um dia diferente porque nenhum dia é igual. Nenhum dia é igual. Bora tocar o terror. Bora fazer esse dia o dia pra você acabar com tudo aí. Vambora. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gratidão, agradecer, porque a gente tem que ser muito grato pelas coisas. A gente tem que ser muito grato por tudo que a gente tem. Mesmo se a gente tem pouco, a gente tem que ser grato. Porque a murmuração é o que suja o coração. Então, toda vez que você não agradece, que você reclama, ou seja, que você faz o contrário, você está só sujando seu coração. Toda vez que você reclama, que você murmura, mesmo se for da pequena coisa, seu coração é sujo. Porque o que você reclama, o que você murmura, você está afastando de você. Porque eu aprendi algo. A vitória, quando a gente aplaude a vitória de alguém, quando a gente celebra a vitória de alguém, a gente atrai essa vitória pra gente. Então, por exemplo, uma pessoa venceu na vida, teve sucesso, a gente tem que aplaudir essa pessoa. Não reclamar, sentir inveja, que esses são sentimentos ruins e que só sujam o coração. Um dos maiores sentimentos que nós temos, que são ruins, é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa que não aceita ajuda, que não aceita nada, que é orgulhosa. Essa pessoa tá com o coração sujo. Ontem a gente falou sobre vícios emocionais e tem muita gente que é viciada em muita coisa por questões do passado, por repetição de padrão do pai e da mãe. Então tem gente que é viciada em muita coisa e coisas que a pessoa nem conhece. Eu, por exemplo, era viciado em ser humilhado. Tem gente que é viciado em, viciado em alguma coisa, em deixar tudo correto. É um vício emocional isso. É toque, um vício emocional. Porque a pessoa sente que o cérebro manda um comando para a pessoa deixar tudo do jeito certo. E se tiver algo errado, a pessoa vai fazer o quê? Vai querer arrumar. Para quê? Para dar um estímulo hormonal para o cérebro. Um vício emocional químico, porque todo vício é químico. É muito doido isso, mas a gente está falando aqui sobre gratidão. E toda vez que a gente reclama, murmura de alguma coisa, tanto é que seja a menor coisa, toda vez que a gente reclama, a gente impede o rio de fluir. Ontem a gente falou sobre o rio, o fluir do rio. O que é o fluir do rio? Então, existe uma fonte que está ligada diretamente no trono, que está lá no céu, no reino, e essa fonte ela vem pra gente. Quando a gente está conectado com Deus, essa fonte ela flui todos os dias. É um rio de água viva, ou seja, ela vai, passa por você. Só que o que acontece? Se seu coração estiver sujo, essa fonte ela não vai conseguir fluir. Sabe por que ela não vai conseguir fluir? Orgulho, ego, arrogância, ignorância, medo, angústia, todos esses sentimentos ruins que travam a nossa vida hoje, eles não batem na porta para entrar. Eles já entram com tudo. Ou seja, você sente medo, é adoidado, você sente não sei o quê. E eles não batem na porta, esse medo. Essas angústias, esse orgulho, ele só entra. Agora não, o fluir que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, ele bate na porta. Deus ele é muito educado, ele é humilde, ele não sai entrando na porta com o pé. Não, ele bate na porta pra gente abrir. E pra gente abrir, a gente precisa estar pra gente deixar esse rio fluir, a gente precisa estar com o coração limpo. Como que a gente limpa esse coração? Agradecendo. Agradecendo e sendo grato e deixando Deus entrar no coração.
Quando Deus entra no coração, o próprio rio vai fazer a limpeza e vai fazer o fluir da sua vida. Só que se você tiver com o coração sujo, esse rio, você não vai conseguir fluir desse rio. Ele pode até vir, mas ele vai parar no seu coração, ele não vai fluir para você. Porque a gente fala do que... A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de bosta, de merda, é o que você vai falar. Então, pra gente limpar o nosso coração, a gente precisa deixar o rio fluir através de nós. E ir limpando. Como? Agradecendo, sendo grato, desfrutando do dia. A gente foi na imersão do Adonis domingo e a gente fez uma roda da vida. E tinha uma área lá que era o desfrute diário. Esse desfrute diário é o quanto você ama a vida, quanto você desfruta da vida. Ele fez a gente dar uma nota. E a maioria da nota das pessoas foram baixas. Por quê? Hoje o estímulo do cerebral é muito grande. Em celulares, sei lá. O estímulo é muito grande. Em açúcar, em gordura. Então o que acontece? A gente está tão viciado nessas questões que a gente não consegue mais ver o prazer da vida. A gente não consegue mais sentar numa sacada e apreciar o céu, apreciar a lua, apreciar o sol, apreciar o vento. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não sente mais prazer nisso. Mas por quê? Por conta do celular, da televisão, dos inúmeros estímulos que a gente tem ao longo do dia. E eu falei ontem na live sobre vício emocional e sobre repetição de padrão. Uma criança, por exemplo, uma criança não pode ficar, isso que eu tô falando aqui é neurocientificamente comprovado, não tem nada a ver com isso, é comprovação neurocientífica. Uma criança, uma pessoa, quando ela é treinada, ela vai ser aquilo. Ou seja, uma pessoa com déficit de atenção, com TDAH, ela não tem isso. Me desculpa, ela não tem. E eu falei ontem, eu tô aqui para confrontar, porque se só confronta quem ama. Se eu não confrontar vocês não vão gerar incômodo. Então, se eu confrontar, gera incômodo. E o meu objetivo aqui é gerar incômodo. Eu preciso que você se incomode para mudar a sua vida. E não existe isso, esse negócio de... Claro que existe TDAH e tudo mais, mas é treino, velho. Sabe por que a pessoa tem déficit de atenção, tem TDAH? Porque ela treina ser distraído e distraída. Uma pessoa que fica no celular o dia inteiro, que não tem controle, que fica de cara pra televisão, ela tá treinando o quê? O foco em distração. E outra, os desenhos são programadores mentais, não sei se você sabe, mas os desenhos programam o mental das crianças na vida intrauterina, que é a primeira infância, segunda infância e adolescência. Então as crianças, elas são moldadas nesse tempo pelas televisões, pelos celulares, pelos programas. Elas são programadas e é daí que surgem muitos problemas. E a criança, ela é treinada a ser distraída. Aí vem o TDAH, só que não tem nada a ver. Ela só está sendo treinada a ser distraída. Se a criança for colocada num livro, todo dia, num livro, num esporte, em alguma coisa, ela vai ser treinada para isso. É isso, é simples. Isso é cientificamente comprovado, isso é fisiologicamente comprovado. Tudo que você treina, você governa naquilo. Então, se você treinar distração, você vai ser uma pessoa distraída. Se você treinar foco, você vai ser uma pessoa focada. Tudo que você treina, você é. Tudo que você treina, você se torna. Tudo que você treina, você governa. Tudo que você treina. Então, eu tenho TDAH. Pode ver que a sua rotina você treina distração. Porque se você treinar foco, você não vai ter esse negócio. Isso é uma coisa muito louca. Inclusive, são indústrias. Muito louco, tá? Depois quando eu descobri isso, cara, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que tantas pessoas hoje têm falta de foco, porque ficam o dia inteiro no celular. Ontem, pra vocês terem noção, pra eu focar nas minhas coisas, quando eu vou estudar, eu guardo meu celular dentro do armário, eu tranco dentro do armário meu celular, velho. Pra eu não olhar mais pra esse negócio.
Eu trabalho com o Instagram, mas o que eu faço? Eu posto as minhas coisas, faço as minhas coisas, mas eu nem mexo nisso mais. Porque eu entendi o poder que isso tem no nosso cérebro. Que é um vício emocional químico, porque todo vício é químico. Todo vício. Por que todo vício é químico? Porque o vício vem do neurotransmissor. O neurotransmissor é um hormônio. O hormônio é uma substância química. O cérebro quer os hormônios lá, dopamina, serotonina, ocitocina, enfim, todos os hormônios do cérebro quer isso. A gente falou ontem sobre o PED. O que é isso? Prazer imediato, evitar dor e economizar energia. É tudo que o cérebro mais ama, porque ele usa isso para sobreviver. Então, se ele usa isso para sobreviver, é isso que ele vai pedir. Só que você tem que ser o governante disso. Quando seu cérebro pedir um açúcar, você tem que governar o seu espírito. Nós somos seres com espírito, com alma e com corpo. Somos seres tricotômicos. Então, quando o seu corpo pedir algo, sua alma tem que governar. E quando sua alma não aguentar, aí você parte para o espírito. Porque o espírito tem que governar todas as outras coisas. Então, se você estiver forte no espírito, você está forte na alma e na carne. Porque é o espírito que manda. E quando a gente ativa o autogoverno na nossa vida, não é sobre você, eu governo agora, eu faço minhas coisas. Não. Ativar o autogoverno é você entender que existe um Deus que está com você e que você é a imagem e semelhança dele. Que você é a identidade dele. Sabe o que eu aprendi? Que autoconhecimento não é sobre a gente olhar para dentro de nós. Autoconhecimento é sobre a gente entender Deus, é sobre a gente entender quem é Deus e quem é Jesus. Por quê? Nós somos imagem e semelhança dele. A nossa identidade é quem? É ele. Nossa identidade está lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todo galho, enfim, sobre tudo. Aquilo é a nossa identidade. E disse Deus, façamos o homem, bom dia, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o autoconhecimento não é sobre a gente olhar para dentro de si, é sobre a gente olhar para dentro de Deus. É sobre olhar para dentro de Jesus. E entender mais dele, porque quando a gente entende mais dele, a gente entende mais da gente, porque nós somos imagem e semelhança dele. A nossa identidade está nele. A sua identidade não é o que você vê na sua carteira. Sua identidade não é a sua identidade. Sua identidade não são o que as pessoas dizem que você é. Sua identidade não é isso. A sua identidade é a crença que você tem sobre você. Existe algo chamado pirâmide do valor humano. O que é isso? É uma pirâmide do valor humano. É onde os valores humanos estão. Qual que é a base da pirâmide? É o ser. O que é o ser? Ser é definido pelas crenças de identidade. Ou seja, as crenças que você tem sobre você mesmo. O segundo é o quê? Presta atenção nisso aqui. O segundo é o fazer. Fazer. Ou seja, isso é definido pelas crenças de capacidade. O topo da pirâmide é o ter. O que é isso? É os seus bens materiais, aquilo que você tem. E isso é definido pelas crenças de merecimento. Agora eu vou explicar. Ter, crenças de merecimento. O que é isso? Você se acha merecedor de ter a vida que você tem? Você se acha merecedor de construir coisas incríveis? Você se acha merecedor de ser rico? Você se acha merecedor de ser próspero? A crença que você tem define quem você é. É o seguinte, ontem a gente falou sobre o caminho de tudo da sua vida. A crença que você tem determina o resultado que você vai ter. Por quê? A crença gera um comportamento. O comportamento vai gerar consequência, o resultado. É o seguinte, a origem de tudo, dos seus pensamentos, das suas crenças, de tudo que você tem hoje é o seguinte, eu vou te mostrar o caminho agora, a gente falou na live ontem. É o seguinte, bloqueio emocional. Bloqueio emocional é um nome comercial que o Pablo deu. O correto para isso é eu não lembro o nome, mas é alguma coisa de psicólogo. É o seguinte, são traumas de infância, são coisas que te travam. Só existem 3 raízes para um bloqueio acontecer. Eu vou falar bloqueio que é mais fácil. A primeira é um forte impacto emocional, a segunda é uma repetição e a terceira é uma cultura. O que é o forte impacto emocional? É algo muito forte que você passou na sua infância, que te travou, que te bloqueou. Algo muito forte. O que é a repetição? É aquilo que você escuta todos os dias. Então, para você que é pai e mãe,
Se você tem uma filha, saiba que tudo que você repetir para eles, eles vão se lembrar disso. Isso vai ficar armazenado como uma memória no cérebro da criança. E dependendo do significado que ela dá, isso vai bloquear ela quando adulto. E cultura é a cultura que você vive, o ambiente, o que você vive, o que você ouve, o que você sente. É a cultura do ambiente da sua casa, por exemplo. Se a sua casa for um ambiente de reclamação, a sua filha vai escutar isso, o seu filho vai escutar isso, e ele vai ser bloqueado. Não tem jeito. Todo mundo é bloqueado, não tem jeito. Você pode evitar isso e treinar a pessoa a se libertar disso, a se livrar disso. Entendeu? Aí qual que é o caminho? Eu tô explicando aqui, gente, pra quem não tava na live ontem, é o seguinte. Aí, essas são as 3 raízes. Aí vem a experiência. Experiência é tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você ouve. É uma experiência. Algo que você viveu, ou algo que você viu alguém vivendo, ou algo que você imaginou. Essa experiência gera uma memória. Essa memória você deu um significado para ela. Tudo depende do significado. Esse significado gerou o quê? Um sentimento em você. Esse sentimento gerou uma crença. E essa crença te dá um resultado. Esse resultado te dá... Não, essa crença te dá um comportamento. Esse comportamento te dá o resultado que você tem hoje. Ou seja, esse comportamento e resultado é o primeiro passo da pirâmide do valor humano, que é o ter. Ter é sobre o quê? Crenças de merecimento. Ou seja, a crença, esse é o caminho da crença. A sua crença vem lá da infância, vem lá de trás, o que você acredita. Então, às vezes, você teve um problema com a sua mãe, com seu pai, de muita escassez. Por exemplo, sua vida era muito escassa, você não podia comprar nada. E o que acontece? Isso gera uma repetição, um impacto em você, você é bloqueado pela sua experiência. Isso gera uma crença de que você, todo o dinheiro que você tem, você não pode gastar de jeito nenhum. Isso dói quando você gasta o dinheiro. Porque gerou uma crença de algo que você passou na infância. E essa crença te deu um resultado hoje. E às vezes você tem uma crença de não merecimento e você não consegue conquistar coisas grandes na vida porque você tem essa crença. Aí o fazer são crenças de capacidade. Você se sente capaz de fazer alguma coisa, um projeto, alguma coisa. Isso é definido pelas suas crenças. E o ser, que é a sua identidade, a sua essência, é definido pela sua crença de identidade. Quem você acha que você é? Quais são as crenças que você tem sobre você mesmo? Você tem sido dirigido por Deus? Você tem sido dirigido por você? Ou você tem sido dirigido, governado pelo o que a pessoa diz que você é? Às vezes uma pessoa te chama de burro e você acredita nisso. Isso se torna sua crença de identidade. Você acha que você é burro. É igual um emprego. Nós não somos nossos empregos. Nós fazemos o que nós fazemos. Nós não somos aquilo. Não é nossa identidade. Vou te dar um exemplo. Se você for... Sei lá, se você for... meu Deus, um emprego. Caramba, esqueci o nome do emprego. Eletricista. Se você for eletricista e um dia você, sei lá, comete algum erro numa casa, destrói tudo e você é excluído desse emprego. Esqueci até o nome do... Quando a pessoa é tirada, velho, do trabalho. Como é que é o nome, gente? Demitida. Quando a pessoa é demitida do trabalho. Você vai continuar sendo aquilo? Não. Então nós não somos nosso emprego. Nós fazemos aquilo. Então a nossa crença de identidade vai definir o que nós somos, vai definir os nossos resultados. E a nossa identidade é Gênesis 1:26, véio, não tem outra. Quando você entende que Deus, que nós somos imagem e semelhança dele, e que nós estamos aqui para governar, mas quando você entende de verdade isso, é de verdade, entender de verdade mesmo, aí sua vida muda. Que você entende que você não é o que as pessoas dizem, que você não depende mais de amor de ninguém, a não ser do seu cônjuge, que é uma só carne. Mas você não depende mais do amor das pessoas, você se livra das pessoas. Porque a gente pode ter muitos anos de vida, mas continuar preso emocionalmente em pessoas do passado. Então, qual que é o trabalho que a gente faz? A gente arranca essas pessoas do nosso peito, véio. Como? Pedindo perdão. A gente arranca isso. Pra gente não viver dependente emocionalmente deles.
Porque nós não somos dependentes de ninguém. Não é arrogância isso. É entender que existe um Deus e nós dependemos só dele, não de humanos. E nós somos seres sociais, a gente precisa dos humanos para se socializar, mas nós não dependemos, nós dependemos de Deus. Conseguiu entender? É a nossa identidade isso. E como que a gente fortalece nossa identidade todos os dias? Agradecendo, sendo grato. Que às vezes acontece o mínimo de coisa na sua vida, coisa menorzinha na sua vida, e você reclama. Seu coração vai ficando sujo. Aí você não se preocupa em limpá-lo todo dia. Como que limpa? Conexão com Ele. Quando você se conecta com Deus, você deixa a fonte fluir e limpar o seu coração. E quando você deixa a fonte fluir, uma coisa que eu aprendi, que eu falei na live ontem, é não reter a fonte. Às vezes a gente retém a fonte. Como? Nosso coração explode pra gente falar alguma coisa e a gente não fala. Retém a fonte. Quando a gente retém a fonte, a gente pode estar deixando de salvar a vida de alguém. Porque quando algo toca o nosso coração e a gente sentir paz, é Deus falando. Então a gente tem que liberar isso. Se a gente reter, a gente está guardando pra gente. Isso é ignorância, isso é egoísmo. Tudo que a gente aprende é compartilhado. Pegou? Porque que adianta conhecimento, tanto conhecimento, sendo que a gente não vai dar pra pessoa, sendo que as pessoas precisam disso. Então, para você limpar o seu coração, você precisa ser mais grato. Tem gente que acontece o mínimo de coisa e já reclama. Já é o fim do mundo, sendo que eu falei em uma das nossas lives aí para colocar o quadro da criança da África na cabeceira da sua cama. Por quê? Toda vez que você olhar para aquele quadro, você vai lembrar de que você não tem nada para reclamar, porque as crianças da África não tem onde tomar banho, não tem onde dormir, não tem o que comer. Aí você vai olhar para o seu problema e falar, não é tão ruim assim não. Tem gente que está passando por situações piores. Esse quadro se chama âncora emocional na neurociência. Âncora emocional é quando você olha para algo ou você repete o movimento e você lembra de uma memória que gera um sentimento em você. Por exemplo, se eu te falar agora para você lembrar de uma memória, de uma experiência que você gostou muito, uma viagem, não sei, algo que você se sentiu bem. Se eu te pedir para lembrar, isso vai gerar algo no seu cérebro que você vai começar a se sentir bem por conta disso. Isso é uma âncora emocional. Eu ativei um gatilho que você começou a lembrar e você se sentiu bem. Um movimento que você fez, sei lá, você tava um gol. Eu que fui jogador. Quando a gente faz um gol, a gente comemora. Isso gera muita dopamina, então a gente fica bem. Então se eu repetir o movimento aqui do gol, eu gritar, isso vai ativar um gatilho em mim que eu vou ficar bem. Isso é um dos poderes da neurociência para você, quando tiver um dia ruim, você usar uma âncora para você ficar bem. Muito louco. Mas a gente precisa ser grato, agradecer a tudo que a gente precisa. Eu separei aqui 2 versículos pra gente ler, ó. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, esta é a vida eterna, e que conheçam a Deus, conheçam o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo. E na imersão de domingo, o que eu senti lá foi algo surreal. O que eu senti foi o seguinte: muitas pessoas estão presas em religiosidade e estão impedindo de sentir o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Deus vivo, por conta da religiosidade. Aí eu falei, caramba, velho, as pessoas precisam conhecer isso, as pessoas precisam conhecer o verdadeiro Deus, a gente precisa levar esse Espírito Santo para elas. Quem carrega o Espírito Santo precisa levar para outras pessoas. Isso é o Evangelho. Então eu falei, cara, as pessoas estão presas na religiosidade, achando que... Cara, é muito doido, velho, isso. Sendo que o verdadeiro Deus é no relacionamento, é na conexão. Muito doido, isso é óbvio que a igreja faz parte, não estou falando isso. Mas é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo que eu estou falando. Em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso aqui é a nossa identidade. Quando a gente entende que nós somos filhos amados de Deus e que Jesus foi crucificado para nos libertar do nosso pecado, essa é a nossa identidade, é isso que nós somos. A gente já não vive mais para nós, mas sim para Ele, por Ele. Que a gente entende que dele vem todas as coisas e dele nós podemos tudo e nós dependemos dele para viver. Então a nossa identidade, tudo que a gente coloca para Ele, não para nós mais. Foi crucificado com Cristo, ou seja, nós fomos crucificados junto com Cristo naquela noite que Ele foi crucificado. Você tem noção disso, que Ele se crucificou para que nós possamos viver hoje e ter o perdão, para ter um relacionamento com Ele, com Deus através de Jesus? Ele fez isso por nós. E tem muita gente que continua reclamando, mesmo depois de escutar isso que eu falei agora. Eu instalei algo no meu cérebro que é o seguinte: toda vez que eu reclamo, eu já penso, ai meu Deus do céu, não posso reclamar. Perdão, Senhor. Eu já instalei isso, então eu estou buscando isso todos os dias, porque eu entendo que a reclamação, a murmuração vai sujar o meu coração, e o coração sujo impede a fonte, ou seja, impede seu relacionamento com Ele. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, tudo que eu faço é para Ele. As lives, os lançamentos, os livros. Inclusive hoje tem uma notícia muito massa. Daqui a pouco eu vou postar nos stories. Hoje vai ser um grande dia pra mim. Daqui a pouco eu vou postar pra vocês verem. Ou seja, eu não faço as coisas pra mim, isso tudo que a gente faz, mas é pra glorificar o nome dele. Lembrei no versículo aqui. Eu não vou lembrar certinho, mas deixa eu pesquisar. Eu lembro que é Mateus 5. Pera aí, turma. Se liga. Putz, não vou achar aqui não. Não tô achando. Mas acho que eu lembro. É o seguinte. Em Mateus, eu não lembro o versículo. Não tô lembrando. Mas é o seguinte. Fala pra nós não escondemos a nossa luz. Caramba, velho. Qual que é o nome desse versículo? Pera aí, gente. Pera aí. Não esconda a sua luz. Pera aí, aguenta aí que vocês vão gostar disso aqui. É massa. Aqui, eu achei. Mateus 5, 14, 18. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por que eu trouxe isso aqui? Porque nesse versículo que a gente acabou de ler, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos que glorificar o nome dele para que homens vejam mesmo. Jesus disse para nós que nós vamos fazer obras ainda maiores. Mas por que nós vamos fazer obras ainda maiores? Para glorificar o nome dele e para que as pessoas conheçam que tudo que nós fizemos foi ele que fez através de nós. Aí as pessoas vão achar, mas que Deus é esse? Olha que estratégia maneira de Deus, véio. Ou seja, ele quer que nós sejamos prósperos. Por quê? Quem é próspero é escutado. Então nós temos que prosperar para as pessoas escutarem a gente. E através das nossas boas obras, a gente glorificar o nome de Deus. Você acha que você não deve falar seu resultado, que você deve ficar quieto, sem falar para ninguém? Então você vai quebrar essa crença agora. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, nós somos a luz do mundo. Nós não podemos esconder aquilo que a gente carrega, o Espírito Santo no nosso peito. A gente não pode esconder isso aqui atrás de um monte, porque as pessoas não vão ver o brilho. O que você tem que fazer? Ninguém acende uma candeia, que é uma luz, e coloca debaixo de uma mesa. Ninguém faz isso, não vai iluminar nada.
Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, que é no topo. Porque as pessoas vão iluminar todo mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, para com esse negócio de que você não tem que mostrar resultados. Você tem que mostrar sim. Você tem que mostrar e glorificar o nome de Deus por isso. Ontem a galera tava falando, caramba, muito massa a live. Eu falei, toda honra e toda glória é dele. Eu não quero nada disso. Não sou eu. Eu só sou a ferramenta. Eu só tô aqui como ferramenta. Eu não tenho nada a ver com isso. Então é sobre isso. A glória é dele. É ele que tá fazendo isso tudo. Ele que fez a minha história. Ele que me transformou. Eu não tenho nada a ver. Eu só tô aqui sendo a ferramenta só. Mas por que eu tô sendo a ferramenta? Porque eu tô buscando a limpeza todo dia para deixar a fonte fluir. Para deixar o rio fluir. E eu fui entender esses dias atrás. Porque não adianta eu falar coisas sendo que eu mesmo não faço. Eu preciso fazer, eu preciso cumprir. Todo dia. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Os filhos amados de Deus têm um manto sobre. Ou seja, você tem um brilho. Você não pode esconder esse brilho, você não pode esconder essa luz. Você precisa usar essa luz nos homens, para os homens verem essa luz. Para que eles possam enxergar Deus, o Espírito Santo, através de você. Você pode ser uma Bíblia que ninguém nunca leu. Às vezes uma pessoa nunca leu uma Bíblia, você pode ser a primeira pessoa que ela vai ler. Então não esconda o seu brilho, não impeça de jorrar a mensagem que você tem aí dentro. Em João capítulo 6, deixa eu lembrar aqui, calma que eu vou lembrar. Em João capítulo 6, a história do pão e do peixe. O que acontece? Jesus, a galera toda lá estava na multidão. E o que acontece? Tinham mais de 5.000 homens nessa multidão. E o que acontece? Eles queriam alimentar a multidão. Aí Jesus, se eu não me engano, Jesus perguntou para um rapaz, e o rapaz falou assim, mesmo se a gente trabalhasse anos, a gente não iria ter dinheiro para alimentar esse povo todo. Aí esse rapaz falou assim, mas tem um menininho que ele estava escondidinho, que é o João, estava escondidinho segurando 5 pães e 2 peixes. Aí ele falou, ele tem 5 pães e 2 peixes, só que é muito pouco, não dá para alimentar a multidão. O que Jesus fez? Pegou o pão, pegou o peixe, deu graças, partiu e multiplicou e deu para mais de 5.000 homens. E ainda sobrou 12 cestos depois. Ou seja, o que Jesus está falando? O que a gente entende disso? Você tem uma história, você tem uma mensagem, você tem algo poderoso aí dentro. Você tem uma história, você tem algo forte aí. Você carrega o Espírito Santo, você carrega uma mensagem, você carrega algo grande. Só que você acha que é pouco. Você acha que o que você tem não vai ser suficiente para as pessoas. Isso é egoísmo. Mas o que Jesus faz? Quando você entrega para Jesus, o que ele faz? Ele multiplica, ele dá graças, multiplica e você consegue falar para todo mundo. E você supre todo mundo com o que você tem. E ainda sobra. Ou seja, a mensagem que você tem, você acha que é pouco, mas se você entregar para Jesus, Jesus vai multiplicar isso. Entende? Então não é pouco, você precisa falar, você precisa jogar para fora o que está agarrado aí dentro. Deixa a fonte fluir, deixa o rio fluir. Sentiu no coração, é de Deus, sentiu paz, faz. Às vezes a gente fala isso, eu fiz porque meu coração mandou. As pessoas riem disso, velho. Sendo que é o próprio Espírito Santo falando pra gente. Igual o negócio de... Como é que chama? Intuição. Não existe esse negócio, é o Espírito Santo, pô. Sexto sentido, não tem nada a ver, é o Espírito Santo falando você fazer algo. E as pessoas riem. Porque tem crenças em religiosidade. Crenças em religiosidade. Que impedem ela de viver esse Espírito Santo, de seguir, de obedecer o Espírito Santo. Porque foi muito religiosos. Isso é louco demais, isso é uma conversa muito doida. E volta aqui, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé é uma crença. Aí eu te pergunto, você está depositando a sua crença, a sua fé em Deus ou nas coisas do mundo? O que você está fazendo? Peraí que tem outro aqui. Peraí, Tom. Não, foi esses aqui. Foi esses 2 versículos. Mas enfim. Agradeça mais e reclame menos. A frase de coach.
cara, se você quiser, você faz. Se não quiser, você continua com seu coração sujo. O que eu te falei aqui é o que você precisa, conexão com Ele. Então termina essa live aqui, coloca o joelho no chão e vai pedir para Ele limpar seu coração. De verdade, eu tô mentindo não, tô falando sério. É sobre deixar a fonte fluir, sobre deixar o rio fluir. Fechou? Como essas lives são mais curtas, a de manhã, porque 7 horas tem a live do Arthur também, ele faz aqui nesse lugar. Então vamos encerrar, quero que vocês fechem os olhos aí pra gente fazer uma mentalização aqui do nosso dia e agradecer, pra gente limpar o nosso coração agora. Ó, isso é um momento de limpeza. Não vai, fecha os olhinhos aí, se puder fica em posição aí de, sei lá, se ajeita na cadeira aí. Bora. Pai, a Ti nós rendemos graças. Muito obrigado, Pai, por nos ter escutado essa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo ter se manifestado aqui nessa manhã. Porque eu creio que tudo isso que foi dito foi do próprio Espírito Santo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor entre na vida de cada pessoa que assistiu aqui, de cada pessoa que vai assistir no YouTube. Eu peço que essa pessoa possa aplicar gratidão na vida dela, Pai. Que o Senhor possa limpar o coração de cada pessoa que está aqui e o coração de cada pessoa que vai ser tocada por essa mensagem. Eu te peço que o Senhor limpe o coração dessas pessoas, tirando toda a mágoa, tirando toda a sujeira, limpando completamente o salão. Eu peço que o Senhor entre no salão do coração dessa pessoa e faça uma limpeza, porque esse coração está cheio, está todo sujo. E que o Senhor faça uma limpeza nesse coração. Limpando as paredes, limpando o chão, restaurando os quadros, restaurando as memórias e dando um significado diferente para essas memórias. Para essas pessoas, Pai, terem crenças de que elas são capazes, que elas podem, de que elas merecem e de quem realmente elas são. Igual está escrito lá em Gênesis 1:26. E que o Senhor diz para nós, Pai, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então eu peço que o Senhor finque essa identidade no coração dessas pessoas, que elas possam assumir o autogoverno, que é assumir a identidade delas. E que elas possam não depender mais do que as pessoas dizem, mas sim do que o Senhor diz para elas. E que elas possam ter o coração limpo agora nessa manhã, para deixar a fonte fluir, deixar o rio fluir, porque quando o rio flui, nós estamos salvando vidas de pessoas e a sua vida também, e a vida de gerações, deixando o rio fluir. Então deixa o rio fluir. Pai, eu peço que o Senhor limpe o coração dessas pessoas agora e que o Senhor coloque, Pai, obediência, confiança e gratidão no coração dessa pessoa, para que ela possa desfrutar da vida, desfrutar dos prazeres da vida, desfrutar da criação que o Senhor fez, que é a própria natureza. Na Tua palavra diz que a natureza revela a glória do Criador. Então, Pai, que nós possamos olhar mais para a natureza, que nós possamos olhar mais para a criação que o Senhor fez e desfrutar disso. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas, obrigado pela participação das pessoas, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado por me tocar todos os dias, Pai. Obrigado por me deixar assumir o autogoverno da minha vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo apartamento, obrigado por estar aqui em São Paulo. Muito obrigado, Pai. Eu sou muito grato ao que o Senhor faz e fez e vai fazer na minha vida. E essas pessoas eu tenho certeza que são muito gratas também. Muito obrigado, Pai. Assim eu te peço. Amém. Agora eu peço que você continue de olhos fechados, que a gente vai mentalizar o nosso dia. Eu quero que você imagine agora você realizando tudo aquilo que você sempre quis no dia de hoje. Quero que você imagine você chegando no final do dia, no final da noite, antes de dormir, você deitar e respirar fundo e falar: caramba, eu consegui fazer tudo o que eu me planejei, eu consegui cumprir, eu fiz, eu não procrastinei, eu vivi um dia incrível, eu governei nesse dia. Porque se você quer governar na sua vida, você precisa governar um único dia. Então eu quero que você sinta essa sensação de você deitar na cama e falar: caramba, hoje eu fiz coisa, hoje eu fui produtivo, hoje eu falei com alguém, hoje eu falei uma palavra para alguém, hoje eu dei um bom dia diferente para a pessoa, eu liguei para uma pessoa que eu amo, eu pedi perdão para uma pessoa. Então se imagina governando nisso. E sente essa sensação quando chega lá no final do dia, lá no final da noite, quando você vai deitar para dormir, você sentir essa sensação de pureza, de leveza, de que você fez o que tinha que ser feito.
Então mentalize isso agora, mentaliza, sente a sensação de você realizar aquilo que você sempre quis, de você dar início a um projeto novo, de você aprender algo novo. Aprenda algo todos os dias. Mentaliza você tendo uma explosão mental, uma expansão mental de você aprender algo que você nunca aprendeu. Mentaliza isso agora, mentaliza a sensação de você aprender, aquela sensação boa, aquele prazer quando você aprende algo que você não sabia. Mentaliza. E agora você vai fazer o seguinte, você vai falar que já aconteceu, isso já aconteceu. Porque tudo que você imagina, você se realiza, isso se torna real. Que a nossa imaginação, a nossa visão não é o que a gente vê. A nossa visão está aqui no córtex pré-frontal. Você está enxergando sem abrir os olhos, ou seja, isso é sua visão. Isso é a sua visão. Não é aquilo que você vê, mas é o que você imagina. O que você imagina, você pode ir atrás e fazer. Então você imaginou isso tudo. Agora nós vamos encerrar aqui e você vai correr atrás das coisas que tem que fazer. Fechou? Então já foi, já aconteceu. Então é isso. Vai fazer aquilo que você quer, que você precisa e que você tem. Tá bom? Para você realizar aquilo que você quer. Então tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje à noite, 8 horas da noite, tem live. Valeu, turma. Tamo junto.